Depois das associações dos magistrados, Ministério Público e delegados do Rio Grande do Norte, a Associação dos Juízes Federais também vai promover um ato público contra o projeto de lei do abuso de autoridade. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o juiz federal Walter Nunes. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. É um prazer estar aqui na TV Ponta Negra. Para esclarecer à população, quais são os riscos que envolvem a sanção desse projeto? Primeiro, a gente tem que entender que o direito criminal é uma forma de controle social e que é usado em todo mundo. Todo mundo tem um direito criminal. Mas há de se compreender que a justiça criminal é um mal em si. Um mal necessário, mas é um mal. De modo que ele tem que ser reservado para situações extremadas. Um processo criminal, ele gera problemas sociais profundos, inclusive de ordem psicológica, ordem psíquica. Os envolvidos num processo criminal, isso gera um trauma profundo para a sociedade em geral. Na hora em que se aprova um projeto de lei que tende à criminalização da atividade de atores que atuam no processo criminal, a gente passa a ter um sistema criminal, no mínimo, esquizofrênico. Eu vou criminalizar a conduta de quem está trabalhando na área criminal. Isso gera uma série de consequências, de receios, aparenta ser algo que tem, por mais boas intenções que, naturalmente, algum político parlamentar tenha agido, mas ele se apresenta como uma forma de intimidação. E de intimidação num país que tem um histórico de impunidade. O Brasil não tem histórico de atuação mais efetiva na área da criminalidade. Se a gente tem episódios e episódios dos anos 70 e envolvendo crimes praticados por pessoas que ficavam ou pertenciam às classes sociais mais altas da sociedade brasileira, que ficaram impunes. A gente rememorar a situação dos crimes que foram praticados durante a ditadura pelo delegado Sérgio Fleury, para que ele fosse denunciado, houve uma necessidade de um trabalho bastante significativo do Ministério Público de São Paulo. O caso Araceli, o caso Ana Lídia, envolvendo o filho do ministro da Justiça na época da ditadura, e que nunca foi denunciado, nunca se foi apurado o crime. Quando a gente passa a ter um outro cenário no país, de uma maior abertura política, de democracia, e que aqui e ali a justiça começa a funcionar também com os estamentos da sociedade mais elevados, começa algum tipo de reação. Foi uma represália em relação às investigações e às prisões de vários políticos nas últimas operações? Se a gente examinar, há poucos instantes aqui foi passada uma matéria do caso Maria da Penha. O que é o caso Maria da Penha? Foi um caso de impunidade no país, da uma agressão que uma mulher sofreu de um marido que tinha uma posição social mais elevada e que não se apurava o crime. E duas tentativas que ele promoveu para tentar matá-la. E ela passou a ser um ícone. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana porque não tinha instrumentos eficazes para atuar quando se trata de pessoas de graus mais elevados da sociedade. Então, o histórico do Brasil é esse. Aí, o que é que a gente vê? Um juiz poderá ser punido criminalmente por não conceder uma liberdade provisória quando essa situação for manifesta. O que é manifesta? Mas o juiz não poderá ser punido, por exemplo, quando ele deixar de decretar a prisão, quando for manifesta a necessidade de ele decretar essa prisão. Se é para criminalizar a atuação do juiz, há de se criminalizar na hora que ele decreta e na hora que ele não decreta. Não tem sentido ser só numa determinada hipótese. Então, todos os momentos em que a atuação do juiz for no sentido de determinar uma prisão ou determinar uma apuração, o juiz poderá ser criminalizado. Mas quando ele não proceder, quando ele não tomar nenhuma decisão contrária ao interesse de quem eventualmente esteja sendo investigado, ele não sofrerá nenhuma consequências. Hoje, sem a lei, quando esses casos ocorrem de abusos de autoridade,
Qual o mecanismo legal para se investigar e se punir eventuais casos de abuso? Um juiz ele pode praticar os mais diversos crimes que são previstos para toda e qualquer pessoa. Na hora, o problema daí é você querer criar um tipo específico, por exemplo... No exercício da profissão. No exercício da atividade profissional. Esse é que é o problema. Mas se o juiz responde pelo Código Penal, todos os tipos penais ali previstos, em tese, podem ser praticados também pelo juiz. Por exemplo, o Ministério Público que fizer uma denúncia contra uma pessoa apenas no sentido de um interesse pessoal, ele pode responder pelo crime de denunciação caluniosa. Ele sabe que a pessoa é inocente, mas mesmo assim está procedendo, pode ocorrer isso em relação a ele. Então, o problema da lei é porque ela está criando tipos penais específicos, criminalizando o juiz. E nessa situação, o mais atingido é o juiz, por incrível que pareça. E tem sido interessante que alguns segmentos da sociedade tenham, de certo modo, aplaudido essa iniciativa, dizendo que estão todos submetidos à lei. E tem um engodo na lei. A lei diz que ela se aplica a todos, inclusive a parlamentares, mas não foram criados um tipo sequer relativo ao parlamentar. Por exemplo, se colocasse assim, o parlamentar que aprovar uma lei ou votar favorável a uma lei sabidamente para beneficiar alguém, ele responderá pelo crime tal ou qual. Não foi previsto isso. Embora ele diga que se aplica a todos, mas todos os dispositivos dizem respeito à atuação de juiz, policial ou Ministério Público. Então, em relação aos parlamentares, ela é inócua. Digo até que, em relação a advogado, em determinadas situações, ela vai aplicar também a advogados. Eu acho que a classe, a OAB, tem alguns pronunciamentos favoráveis, mas ele não tem percebido isso. E tem outra coisa mais complicada aí. O mais vulnerável nessa história fica sendo o juiz. Porque o Ministério Público não vai ter denúncia se não tiver manifestação do Ministério Público. Há uma hipótese de queixa penal subsidiária, mas quando o Ministério Público ficar inerte. Então, o Ministério Público pode, e realmente a lei é leonina em relação a ele, não oferecer denúncia contra ele. Mas um juiz, ele vai ficar sob o julgo dessa inteligência do Ministério Público. Quando o investigado for o juiz, se o Ministério Público não oferecer a denúncia, muito bem, mas e se ele oferecer a denúncia? Mas ele vai ser julgado por juízo. Mas todo mundo sabe o que é responder a um processo criminal. E talvez os advogados venham a sentir isso mais na frente, que um juiz, talvez mais cioso, mais preocupado com a sua situação pessoal, ele vai ter a tendência de agradar mais ao Ministério Público do que à própria defesa. Será realizado um ato público na próxima segunda-feira? Na segunda-feira, a gente quer fazer esse ato para esclarecer mais ainda a sociedade da importância do envolvimento em relação a essa situação, pedindo que seja vetado o projeto de lei. Dr. Walter Nunes, juiz federal, muito obrigada por sua participação e pelos esclarecimentos aqui com a posição dos magistrados no Jornal do Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde.